Bom dia. Vamos levando os pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por mais essa oportunidade, essa manhã, o sol que está brilhando e a noite que nos deste, tudo. A vida nossa deve ser diariamente agradecendo a Deus, a todo momento. Antes de nós tomar decisões, antes de tomar o café da manhã, antes de almoçar, na hora que levanta, sempre é um hábito que o cristão, pelo menos que eu tenho, de agradecer a Deus, pela família, pelos filhos, pelos irmãos em Cristo, a igreja, que Ele tem nos dado, até no dia de hoje. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente confessamos nossos pecados a Ti, Senhor, e agradecemos a Ti por mais este momento que Tu nos está dando essa oportunidade agora para nós, de vida e de estar aqui para cultuar o Teu nome. E pedimos a Ti sabedoria, que o Teu Espírito guia neste momento principal agora, nosso culto, decorrer da mensagem, a mim que vou pregar, e os irmãos que vão ouvir, aqueles que vão ouvir pela live, e pedimos em favor do louvor. Pedimos também em favor dos irmãos em Cristo, as igrejas que reúnem também em cada local, na sua cidade, no estado. Pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, Senhor. Pedimos também, Pai, peço a Ti também, que se for da Tua vontade, que Tu prepares alguém interessado para comprar nossa casa lá dos herdeiros, de acordo com a Tua vontade, Senhor. E dos demais que também necessitam disto. Por Jesus que pedimos, por Ele agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Começar com o hino 134. Dois, três, quatro. Deus.
Eu pedi que vocês fizessem comigo dentro do quarto. Não deixe. Então tá bom. Na dúvida, irmãos, eu não vi, não puxei no YouTube para ver no YouTube, que é fácil você voltar onde que parou, se eu terminei o 33. Na dúvida, eu vou voltar no capítulo 33, no capítulo 3, e no versículo 31, falar quando a família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Porque eu vi esse dia mais ou menos um assunto assim, alguém falando, não estava entendendo isso aqui, falando que Jesus falou que nós somos mãe de Jesus, não entenderam o sentido que ele quis dizer, né? Versículo 31 diz assim, ó, Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão, versículo 32, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, Marcos aqui mostra um momento fundamental na vida de Jesus. Se a gente observar aqui os detalhes da vida de Jesus, por exemplo, revelando a tensão entre sua missão divina e as demandas de sua família. Então tem duas questões aqui difíceis para o cristão, mas para Jesus não foi. Para Jesus nada foi difícil. Ele sofreu na carne, quando ele como homem, mas Jesus disse que a missão dele, o compromisso dele vir a este mundo era do Pai, não era divina, uma coisa dos céus. Então não era aqui por um prazer da família e tal, isso não era. As demandas de sua família, por exemplo. A frase, tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora, nos faz a refletir sobre a prioridade que Jesus coloca em seu ministério. E nós, como
servo de Jesus, nós devemos, não abandonando a família, mas pôr cada um no seu lugar. Porque a família cristã, o culto para servir a Deus é mais importante que a família, mas não é para abandonar a família, mas não também abandonar o ministério de cultuar a Deus por causa da família. E a maneira como ele lida aqui com as relações humanas, Jesus nos dá entendimento. Especialmente no contexto familiar. Tem que saber. A família, se a família não é cristã, o testemunho que faz parte da família, ele deve explicar bem para a família. Ama a família, vai dar mais. Ele ama com amor, com respeito a Deus. Jesus, ele mandou amar o próximo, amar as famílias, mas não deixar de lado as coisas espirituais por causa das coisas carnais, família. E no 33, ele lhes respondeu dizendo: mas quem é minha mãe e meus irmãos? Então Marcos aqui, ele apresenta uma declaração de Jesus que à primeira vista pode parecer fria, um amor frio, ou até mesmo desrespeitoso para com a família, para com a sua família terrena. Não. A frase, ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos, surge no contexto de intensa atividade ministerial de Jesus, o ministério de Jesus, o compromisso de Jesus com o Pai, de pregar o Evangelho, de dar testemunho, de ensinar os discípulos, de ensinar as pessoas o caminho, onde a multidão o cercava e a sua família buscava controlá-lo. A família queria controlar Jesus desde criança. Desde criança ele já saía fora do pai e a mãe. O pai está no templo e falava, ele falou: olha, ele desapareceu. É claro que o pai e a mãe ficam preocupados. Você está num lugar assim, num lugar assim, some um filho. Aí ele parece. Onde você está, filho? Eu estava te procurando, não achava. Eu estava na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai. Estranharam. E nisso foram observando aquele estranho. Esse menino tem coisa estranha. Tratando negócio. Ele estava lá com a reunião das pessoas. As pessoas sábias, fazia pergunta, ele respondia, não sabia de onde. Uma criança, entrevistar uma criança no templo, e ele falar coisa de adulto que os adultos não sabiam. Então, o significado desse versículo está na compreensão de Jesus sobre sua missão divina. Era esse o alvo de Jesus. Portanto, que na cruz ele disse para João, eis aí tua mãe. Ela era mãe na carne, Jesus, ou João era filho carnal na carne, Jesus não era mãe na carne, é de Jesus, né? Deus usou ela como instrumento, foi gerado tudo pelo Espírito Santo. Falou: mulher, não chamou de mãe, mulher, eis aí teu filho. Note bem, Jesus deixou claro para as pessoas, mandar não confundir ele com Maria. Mas ele não rejeita a sua família de forma nenhuma. Mas ele mantém o conceito parentesco, mas controlando com a luz de Deus. Seu propósito era colocar aquela relação no seu devido lugar. Então, nós cristãos devemos colocar as relações nossas
no seu devido lugar. Servir a família, no trabalho, ao trabalho. Se você está trabalhando para sustentar a família. Então, cada coisa no seu lugar. Daí devemos não misturar as coisas. Servir a Deus é servir a Deus. E vai ser abençoado. Aí no 34 diz, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Um olhar sério disso, não estão vendo, né? Mas imagina só, mas não crítico. Ele olhou firme para eles, mas não crítico, não com zomba, não desfazendo. Ele apontava para aqueles que desejavam ativamente, que estavam preocupados, querendo ouvi-lo. É isso que Jesus estava olhando. Queria ouvir as suas palavras. E respondia a sua própria pergunta que eles faziam. Jesus está afirmando que a verdadeira família não se baseia em laços biológicos, mas sim uma conexão espiritual. Se a família não se converter, ela vai para um lado depois da morte, e aquele que faz parte da família, se é cristão, ele vai para outro lugar, vai para os céus muito diferente. Não vai junto com a família. Até então que o rico lá lembrou da família, ele conversou, né, com Abraão, ele viu de lá ver. Tanto quem está no céu ver o que passa aqui, sabe o que está acontecendo. Que o corpo é que dorme, mas a alma, o espírito não dorme. O espírito vai dormir? É o corpo que dorme. Então aqueles que recebem a palavra de Deus, ele falou, são meus irmãos, minhas irmãs, nós somos. Ele é o nosso irmão mais velho. E além disso, ele é nosso Deus também, ele também é criador. Porque ele tomou a natureza humana, ele se fez homem. Demonstra aqui, irmão, a obediência e amor que realmente pertence à família de Jesus. A prioridade de Jesus está clara. Seu amor e devoção ao Pai. E o cumprimento de sua missão sobrepõe a qualquer outro vínculo, mesmo familiar. Nunca deve. A família, se ele se sentir impedido de servir a Deus por causa da família, o cristão deve controlar todas as coisas com a família. Deve controlar todo o jeito para ele não poder deixar de servir a Deus para servir a família. Controla. Uma coisa fica para depois ou fica antes. Só se uma coisa força maior que Deus vê. Não tem ninguém que sabe isso mais do que Deus. No versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas qual que é? Aquele que fazer a vontade de Deus. Então ele diz isso. Nós somos a família de Jesus. Então esta declaração desafia as convenções sociais da época e aponta para o amor incondicional de Deus, que vai além dos laços sanguíneos, o amor de Deus. Na época de Jesus, a família ocupava um papel central na vida social e religiosa dos judeus. Ele já tinha isso por costume. A obediência aos pais era vista como um dos mandamentos mais importantes. E a fidelidade aos costumes e às tradições familiares era fundamental naquele tempo. Não por causa disso também nós não vamos
deixar de amar a família, de preocupar com a família. Então, a declaração de Jesus de que quem faz a vontade de Deus é a sua família, representava um desafio a essa ordem estabelecida. É um desafio para nós hoje, para os cristãos. Ele estava a afirmar que o verdadeiro vínculo de união não reside em laços sanguíneos, mas na obediência à vontade de Deus. Se ele é obediente a Deus, ele vai servir melhor a família que quando ele não era um discípulo de Jesus. É ou não é? A pessoa, quando se torna cristão, ele conhece a Deus, ele conhece a palavra, ele ama os irmãos, a família, muito mais do que ele amava, de um modo diferente. Ele enxerga o outro lado, ele preocupa com a família, ele vai pregar o evangelho, ele vai falar de Cristo para a família. Ele vai falar por que não saiu. Porque no dia o meu pai falou assim, um dia eu estava no café trabalhando, morava no sítio, e ele passou por mim, só faltava a Ivani e o Ivan, né, para converter. E ele falou assim, só falta você, tchon. Eu falava para mim, tchon, só falta você, os outros me traíram. Eu falei, não, pai, Deus é um só, o pensamento é meu na época, hein? E tal, não vou falar o resto, né? Porque está gravando. Depois, isso foi antes de 1990, 88, 87, por aí. 1990, mudei aqui no Birajara. Aí não teve jeito, aí me cercaram. A história vai longe. Porque lá me falava na farinheira. Eu só de olho dele. Ele cantando Deixa a Luz do Céu Entrar, eu falei, sabe que está levando a sério? Eu era muito para pôr defeito, né? Dilma morava aí, o modelo veio pregar, não teve coragem de pregar para mim, porque eu não vi mais. E ele não respeitava a cara feia. Eu não estava assunto. Mas quando eu converti, o que o meu pai falou, no modo popular? Que eu roí a corda com ele, o que eu tinha cumprido. Não. Afastou de mim. Um dia chego no mercado bonito lá, me diz, quem está no fundo aí? Mas aí eu falei, deve ser meu pai de volta, e ele assim, ele assustou, pegou na mão tudo. Pronto, acabou. Voltamos. Aí voltava no sítio a pregar para ele e desafiava, ele não aceitava. Então, não abriu parede, mas fica valendo, né? Hã? Então, aí, e no fim, espero que ele aceitou, mas quem sabe é Deus. Ele estava para afirmar o verdadeiro amor, o verdadeiro amor para com a família. Primeiro com ele, porque é discípulo dele. Colocando todos os cristãos nascidos de novo em um estado acima dos parentescos, da mesma carne e sangue. Nunca durante nenhum momento a vida degradou aquelas relações. Nunca, irmãos. Depois que a pessoa converte, jamais ele vai arrumar problema com a família. Ele procura amá-la mais. E assim, irmãos, então, nós vemos aqui. Agora, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto com ele. Jesus continuou ensinando. Aí outra vez começou a ensinar. Aqui parece que está tudo perto, mas deve ter passado longo.
sentado em uma barca no mar, da onde ele começou a ensinar, na Galileia, e começou a ensinar a multidão que seguia. É esse o propósito de Jesus. Essa era a missão de Jesus. Que era o compromisso de ensinar a multidão. Ele saiu lá da família, dos laços familiares. A escolha de um barco para pregar era prática, permitindo que Jesus fosse ouvido por toda a multidão reunida na praia. É bom ir na praia, mas se poder pregar o evangelho, é melhor. Tomar um barco lá, quem nós, irmãos? Por isso que o cristão, onde Deus coloca ele sabe que Deus tem um propósito, mas Deus não obriga. Deus sabe antes o que vai acontecer. Ele já sabe o nosso espírito antes, se nós somos um evangelista ou não. Ele chamou para isso. A repetição da frase, e outra vez começou a ensinar, ressalta a perseverança e a dedicação de Jesus. E por isso nos ensina também que nós devemos dedicar ao compromisso de evangelizar a multidão, em compartilhar o evangelho para as pessoas, um reflexo da natureza de Deus Pai, que continuamente busca reconciliação com uma comunidade, sempre buscar uma reconciliação. E nós estamos aqui para isso. O uso do barco simboliza a obra mediadora de Cristo, que aproxima a mensagem divina da humanidade, para a humanidade. O barco, como meio de transporte, conduz a palavra. Hoje usam caminhão, né? Faz lá o palco lá em cima, lá caminhão, pessoas cantam, mas deve ser com o propósito de evangelizar. Aí, esse meio de transporte conduz a palavras, simbolizando a ação do Espírito Santo. A ação, o movimento, a obra, o feito do Espírito Santo é Ele. Nós fazemos a nossa parte, e Ele que trabalha nos corações das pessoas, que possibilita a compreensão e aplicação da mensagem em cada ouvinte que ouve. No 2, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Parábolas. Ele ensinava que a graça de Deus, o dom de Deus, o favor de Deus é oferecido a todos que se arrependem dos seus pecados. Se não arrepender de seus pecados, a graça de Deus, o dom de Deus, não vai fazer efeito. Quando a pessoa arrepende dos pecados, aceita, aí ele recebe a graça de Deus, o dom de Deus, não pelas obras. Mas a justiça divina não é justiça humana, não é nossa justiça que manda. A justiça divina, ela é certa, igualmente para aqueles que persistem no pecado sem arrepender-se. Então pode esperar. A justiça de Deus não falha.
Pode atrasar, demora ter o tempo. A transgressão contra o Senhor é muito séria, é muito grave. Seja em atos, quer dizer, coisa que você faz, em atos abertos, publicamente, ou em desobediência silenciosa, que nem quem vê. Silenciosa, às escondidas, ocultas. Deus vê tudo. Acarreta consequência muitas vezes horrível. Por que tem muitos cristãos, talvez a gente não sabe, não imagina, que está numa situação precária? Porque não valoriza a obediência a Deus. Ele não dá a importância de obedecer a Deus. Ele não sabe, não reconhece que Deus é Deus que ama, que salvou. Por isso nós devemos ter muito cuidado com isso. Nunca deixar de servir a Deus. Aí no 3 ele fala: ouve, eis que saiu o semeador a semear. A frase "e que saiu o semeador a semear", eu preguei comecei domingo passado isso. Então vamos para frente. A frase "que saiu o semeador", mas vai sair diferente, creio Deus. A frase "que saiu o semeador a semear" cria uma imagem vivida e criativa a nossa atenção, preparando-nos para as lições que Jesus nos ensinará através desta parábola. Através da parábola de Jesus, ele usando o semeador a semear, falando para eles, e ficou escrito, era para nos ensinar como nós devemos fazer. A parábola do semeador foi proferida por Jesus enquanto ele ensinava junto ao mar da Galileia. Ele ensinava. E a multidão se aglomerava, a multidão ia juntando à beira das águas para ouvi-lo. Imagina, isso era uma novidade. Cada um tinha o seu interesse, é óbvio, né? E Jesus usou o ato de semear para ilustrar a mensagem que queria transmitir. O semeador em questão aqui é Jesus, que saiu a semear a palavra de Deus. Ele veio dos céus, deixou o seu trono, deixou o seu lugar. Para isso tinha que ser homem, igual aos outros, igual à humanidade. Teve que passar para o nascimento de uma mulher. Ele passou tudo por isso, através do Espírito Santo, enviado pelo Pai. Ele não tinha vindo ainda, Jesus não estava, então foi tudo isso. Olha para você ver como que Deus é zeloso, como que é o plano de Deus. Para nascer aquele bebê no meio, num casal assim, da virgindade da mulher, que é Maria, sem ela ter relação com homem algum, com ela desposada com José, era noiva, mas não tinha tido ato, relação sexual, e fica grávida milagrosamente e nasce essa criança. O curioso também, milagre, que nasceu a criança, ela continuou sendo virgem. Vocês imaginam isso? Quem é que entende? Quem é que pode conhecer com Deus? Não existe. Jesus atravessava a parede, por corpo glorificado, ele atravessava a parede, não rompava a parede, ele entrava e saía. Fica normal? É estranho. Então, a semente representava a mensagem do Evangelho que Jesus deseja espalhar pelo mundo.
Ele pregando lá hoje, onde está no mundo todo. A parábola nos ensina que a palavra de Deus é como uma semente que precisa ser plantada. Primeiro, se puder, em solo fértil. É claro que usam, nos vê que ele diz, que o papai procurava cá foi isso assim. Um solo fértil. Para que a pessoa que possa germinar e produzir frutos. Para ela produzir frutos, ela tem que germinar e nascer e crescer. Elas eram ilustrações tiradas do cotidiano do trabalhador. Jesus usou isso, Deus, do trabalhador diário, na época. E nós hoje entendemos que as pessoas entendiam, eles usavam a linguagem deles. Entretanto, raramente entendia suas palavras, mas, como sempre, alguns, ou a maioria, não obedece a ele. Isso sempre acontece, vem desde aquele tempo. E aconteceu que, semeando ele, fala aqui, uma parte da semente. Mas o Marinho não estava domingo passado, está bem. Hoje você está para ouvir. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, uma parte da semente, não falou toda a semente caiu, uma parte da semente, isso acontece hoje, caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comer. Pronto. As aves do céu não perdoam nada. Mas vamos ver. A semente que caiu junto ao caminho é comida pelas aves. Foi comida. Representa o coração endurecido, aquele que não recebe a palavra de Deus. O caminho representa o estado da velha natureza. Este é o caminho. Velha natureza, impenitente, dura, coração duro, impedindo a palavra de Deus de penetrar. As aves do céu representam o maligno, que rouba a palavra antes que ela possa germinar. Antes. Que depois que ela germinar, sabe que nascer, aí ele não tira mais. Depois que a palavra germina, ela nasce, a pessoa nasce de novo, ele torna um cristão. Aí ele não tira mais. Porque aí já está o Espírito Santo habitando. Mas antes de germinar, ela entrou, está fora. Ele sabe. Ele pode vir com outras manhas, tirar. A parábola nos adverte sobre a importância de um coração receptivo para receber e nutrir a palavra de Deus. Para que ela possa produzir frutos, uns mais, outros menos. Frutos abundantes, por exemplo, que é a vontade de Deus. É a vontade nossa também produzir bastante fruto. Mas nós não conseguimos, às vezes, e gerar na transformação de a nossa vida. E vai gerando, nós temos que transformar a nossa vida para melhor. E a outra caiu sobre pedregais, sim, onde não havia muita terra. E nasceu logo, essa nasceu, porque não tinha terra profunda. Pronto. Cada parábola ilustra um tipo de coração humano que recebe a palavra de Deus, revelando o resultado e a recepção da semente, que representa a mensagem do reino. Em questão, a semente que caiu em pedregulho representa aqueles que ouvem a palavra com alegria. Fala amém, pronto. Mas não possui raízes profundas, caiu em pedregulho. E, portanto, não permanece firme em tempos de provação.
ou provações, ou dificuldades, já abandona tudo. Pedras, corações duros, da semente penetrar, não cria raiz profunda, nasce logo porque não há terra. 6. Mas ainda o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Muitos começam a caminhar, nós temos novos, né? Vamos ver até onde vai. Deus é quem sabe, convertido. Muitos começam a caminhar com Cristo, mas não duram por muito tempo. Não aguentam o peso da cruz. Ele quer só alegria, não quer renúncia. Ele quer Jesus, mas quer a vida velha, quer o mundo, quer os prazeres. A carne gosta muito de prazeres. E todos nós passando por isso. Nós gostávamos, e eu gostava muito de vocês também. Quantos? Desde criança a pessoa já almeja, quer alegria, quer prazer, quer coisas boas, quer coisas novas. Marcos apresenta uma parábola de Jesus que ilustra a importância de receber a palavra de Deus com um coração receptivo e preparado. Tem um terreno que deve estar preparado através da mensagem de uma semente que não tem raiz. Jesus nos mostra a consequência de uma fé superficial, não é a fé profunda, não está bem afundada, e desprovida de profundidade. Este estudo se concentra na análise, buscando compreender seu significado, a luz espiritual. Todas as coisas nós temos que buscar a luz divina, a luz espiritual, pedir clareza da luz espiritual, para saber o que é certo, o que é errado, que escolha que nós vamos fazer e que nós não vamos rejeitar. Então, o sol queimando a semente simboliza as tentações, dificuldades e perseguições que podem surgir na vida do cristão. Se o cristão não estiver bem preparado, em oração, ele pode sucumbir. Ele pode vir a desistir. Porque a falta de raiz, por sua vez, representa a ausência de um fundamento espiritual. Tem muitos que estão de tempo, muitos anos, mas o fundamento não está no fundamento raso, não está no fundamento sólido, e de uma vida de obediência à palavra de Deus. Muitos não estão preocupados com isso. Dessa forma, a prática nos ensina que a fé superficial não resiste às provações, às dificuldades, aos insultos, aos problemas. E que a verdadeira fé é aquela que se manifesta em ações, obras, feitos, que todos veem em nossas vidas, uma vida transformada pela graça de Deus. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 7. Espinhos, essa imagem poderosa nos leva a refletir sobre os obstáculos que impedem o crescimento espiritual. Por que muitos cristãos não crescem na vida espiritual? Fica sempre criança, sempre anão da fé, que tem muitos obstáculos, tem muito não vai, não consegue deslanchar, vai andando devagarzinho, qualquer coisa cai, depois levanta, vai caindo. Desculpa, minha velha vai fazer escadinha para mim, quem mais vai fazer escadinha aí? Desculpa, desânimo, tal.
preocupações dessa vida, etc. Os afazeres do mundo são como espinho que cresce e a sufoca. Os espinhos. O solo com espinhos representa uma realidade comum, que todo mundo sabe. Quem é que não trabalhou na roça? Todos trabalharam na roça, sabe o que é isso? Vai colher milho no homem de espinheiro, que povo rolava plástico na perna até em cima, assim, não tinha que aguentar os amorosos. É comum isso. Uma ameaça que impede o crescimento das plantações. O espinheiro tem que estar limpando, tem que estar carpindo. O semeador tem que zelar. Mas deve deixar ser zelado. Os espinhos, muitas vezes, invasores, representam os desafios e distrações que podem sufocar a palavra de Deus no coração do homem, etc., mulher. A preocupação com bens materiais, isso tem muitos. E a busca pelos prazeres, paixões sociais, etc., são exemplos desses espinhos que podem levar uma vida infrutífera. Preocupação com as coisas materiais, bens, prazeres, tão bons prazeres. Vamos parar aqui, porque faltam 5 minutos, que Deus abençoa. Estaremos à noite aqui, em um grupo melhor, se Deus permitir. Peço desculpa a vocês, eu comecei lá para repetir isso aí, mas Deus tem propósito. Um dia aconteceu lá em Bauru, o pastor Antônio, falar de por ele lá. Ah, não, vai. Então vamos louvar ao Senhor. Qual? Ixi, 15 era isso. Não, cara, não era meu cantor lá, eu pensei que era produzindo. Eu vi, nossa, isso é fantástico. Quando eu estou tocando aqui, eu vejo qualquer coisa, eu tiro o sentido ali, eu tenho. É aquela que eu peguei, você tem que estar cuidado disso aqui, que os outros já sabem. Perdeu isso aqui, você perdeu. 119. Oh,
São Paulo termina com uma oração, por gentileza, que Deus nos abençoe. Senhor, mais uma vez, agradecemos por dia, hoje, por estar aqui, saúde, vida. E agradecemos também por tudo, por sua palavra, por usar mais uma vez e prepara os nossos corações, que possamos sair daqui pensando, meditando, ouvindo, hoje, nos dá um bom dia, estamos, nossa família. E à noite possamos nos trazer de volta aqui nas empresas. Pedimos por todos os nossos familiares e agradecemos pela salvação que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós pedimos e agradecemos por Ele. Amém. Não pode acontecer que eu estava pensando.